Oi gente, tudo bom? Vou responder algumas das suas perguntas sobre o ensino na Suíça. Vamos lá. Primeira pergunta: como são as merendas? Escolhi responder essa por primeira porque as merendas, temos umas regras, as crianças levam as próprias merendas, então não tem comida dada da escola, geralmente. E em muitas escolas é a regra que você não pode levar doces. E, por exemplo, hoje veio uma criança contando pra mim, esse menino, ele tinha... Porque eu tô ensinando, né? Eu sou professor. E uma criança disse pra mim, tem um menino que ele tá com um pão de Nutella, ele não pode. Daí eu tinha que ir lá e dizer pra ele, não pode levar, fala pras teus pais, pra eles te darem, tipo, coisas que são saudáveis, sabe? Tipo, frutas, verduras, pãozinho, coisas assim. Então, muitas escolas, elas incentivam as crianças levarem comida saudável. E muitas têm essa regra de você não poder levar coisas que não sejam saudáveis. Próxima pergunta. Como são as atividades escolares e extracurriculares das crianças? Vou falar das extracurriculares. Muitas crianças que conseguem financiar isso, elas tomam curso de instrumentos. É bem comum crianças até ou desde a primeira série ou segunda série, é a idade normal de muitas crianças entrarem em cursos de instrumento. Geralmente muitos começam, é tipo um meme, muitos começam com flauta, o que é mais básico, que ninguém gosta, e depois vai para outro instrumento que gosta mais. Mas eles são muito caros, eles são particulares. Além disso, tem cursos de idioma que estão ficando mais comuns, mas como já tem curso ou aula de inglês e uma outra idioma nacional, depende da região, né? Na escola, muitos nem tomam, privado também. Por exemplo, quando eu estava no Brasil, eu vi que muitos tomam curso de inglês particular. Eu acho que no Brasil talvez é mais comum, mas eu não sei bem. Mas aqui é um pouquinho menos comum, vamos dizer. Próxima pergunta. Quais disciplinas é composta a grade inicial? Então, tudo que eu for falar, eu já falei isso no último vídeo, sobre o ensino é federal. Então, cada cantão, cada tipo estado da Suíça decide por si as suas próprias coisas. Então, pode ser que eu responda algumas coisas que em outros lugares não sejam bem assim. Mas aqui no Canton Aargau, Argovia, que fica perto de Zurique, na parte alemã, né? Entrando na escola, é normal você ter matemática, alemão, que é nossa língua primeira, uma matéria que se chama Natureza, Humano e Sociedade, que é tipo história, geografia, sociologia, essas matérias juntas. Física, química, tipo, todas as matérias que são meio que do mundo. Daí se fala, por exemplo, sobre os animais, sobre a floresta. É muito conectado com a realidade das crianças. Como era a escola no passado, tipo, coisas assim que se fala. Tá, são 3. Tem artes, música, educação física e artesanal, uma matéria de fazer artesanato. Eu coloquei no último vídeo sobre a educação, onde tem tipo construção com madeira, trabalhar com a máquina de costurar, coisas assim. Acho que foram todas as matérias. Próxima pergunta.
Existe possibilidade de homeschooling na Suíça? Tenho que confessar que eu tive que pesquisar, mas eu encontrei esse mapa que explica todos os cantões, todos os pontinhos nessa mapa que estão de vermelho. Lá não é possível você fazer homeschooling. Tudo que está em roxo, lá é possível. E tudo que está em cinza, você pode fazer homeschooling com seus filhos, mas você tem que ser um professor, você tem que ser pedagogo para poder tirar as suas crianças da escola. Próxima pergunta. Como funciona o ensino médio aí? O ensino médio na Suíça, ele é bem particular. Não que ele seja particular, mas ele é bem específico, bem diferente de outros lugares. Aqui quando você entra no ensino médio, na verdade, quando você sai do ensino fundamental, você está sendo colocado em um nivelamento. Depende do cantão, mas às vezes tem 2 níveis ou 3 níveis. Agora eu vou dizer de 3 níveis. Então tem um nível que são os alunos que são muito fortes, os que são mais ou menos e os que são os mais fracos. E cada criança vai sendo colocada no nível que ela mais corresponde, baseado nas notas e na ideia do professor. Depois ela vem nessa escola que corresponde ao nível e vai estudando com os outros estudantes que têm mais ou menos o mesmo nível. Só que é meio complicado porque eu vejo muitos os lados bons e os lados ruins. Na verdade, eu não sei se eu acho bom ou não. Eu entendo porque temos assim, mas eu entendo também as críticas, porque não deveria ser assim. A ideia é que se você pode estudar com os outros estudantes que têm mais ou menos o mesmo nível, a aula é muito mais adaptada às necessidades das crianças. Vamos dizer, alguém que é muito forte. Se ele estuda com o resto da turma que não é tão forte, ele sempre vai estar, gastando muito tempo, muito chateado, muito sem o que fazer, e ele não pode trabalhar no seu potencial. Mesma coisa com o aluno que não é muito forte. Para ele sempre vai ser muito difícil, ele vai sempre ver todos os outros conseguindo muito mais fácil, e ele vai se sentir mal por não poder acompanhar, é sempre de mais rápido para ele. Então, fazendo esses níveis, vai, fazendo com que a pressão dos mais fracos é menor, mas também dos mais fortes eles podem trabalhar melhor também. Só que, se você já está sendo colocado nesse nivelamento com, 11 anos, é mais ou menos pelos 11 anos, já vai decidindo mais ou menos a sua carreira que você vai poder fazer. Porque só as crianças que estão no nivelamento mais alto, eles vão poder ir na faculdade depois. E os outros, eles têm como, mas é muito mais difícil depois você conseguir fazer. Então já vai decidindo numa idade muito cedo quais profissões você vai poder fazer mais tarde na vida. Mas uma diferença porque isso não pesa tanto é porque na Suíça não é tão comum ir na faculdade como em outros países, porque tem muitas outras opções de você fazer formações do que só na faculdade. Tem muito isso, se chama de aprendizagem, de uma formação, que é um pouquinho como a formação do Senai no Brasil. É um curso técnico combinado com a escola. Por exemplo, se alguém quiser fazer administração, esse é o mais típico de você fazer a aprendizagem e não ir na faculdade. Daí você, com os 15 anos, saindo do ensino médio, 15, 16 anos, você já vai buscando um estágio, um lugar onde você vai trabalhar, e lá você vai ficar por 3 anos. Você já vai ganhar um pouquinho de dinheiro e alguns dias por semana você vai na escola,
que ensina as coisas importantes sobre essa profissão. Então, muito cedo já vai direcionando nas profissões onde você vai. E você não precisa, não é tão necessário você ir na faculdade para depois conseguir ter um trabalho que seja melhor pago ou assim. É tipo muito comum pessoas não indo para a faculdade e mais tarde, com mais idade e mais formações extra e tal, porque você pode sempre continuando a fazer formações. Eles conseguindo, tipo, trabalhos muito, muito bons. Tem, tipo, muitos políticos, as pessoas melhor educados que não foram para a faculdade na Suíça. É muito comum. Então, esse também é um argumento porque não é tão necessário, ou porque o nivelamento no ensino médio já faz sentido, porque não é o fim do mundo você não poder entrar na faculdade. Ainda teria muito mais de explicar sobre ensino médio e essas coisas, mas eu já falei muito, então vou para a próxima pergunta. Alguém perguntou sobre a faculdade. É paga? Como funciona? As faculdades aqui tem as particulares e as do governo, mas as do governo são muito mais comuns e elas não são pagas. Então, você tem que pagar uma taxa por ano que é em volta de 600 francos. E mais disso tem também uns valores de livros e tal que você tem que pagar. Mas a faculdade em si, as aulas e tal, elas são de graça. E uma diferença da Suíça e do Brasil, aqui não tem vestibular, não tem prova que você precisa fazer para poder entrar na faculdade. Menos em medicina eles têm uma prova. Só que na maioria das faculdades, especialmente aquelas que são muito concorridas, que tem muitas pessoas querendo estudar isso, o primeiro ano vai ser muito puxado, porque eles querem eliminar as pessoas que não estão conseguindo continuar. Por exemplo, em psicologia, a taxa dos alunos que reprovam o primeiro ano eu acho que de 50%. Então, a metade dos alunos vai reprovar e muitos deles já vão terminando, já vão parar de estudar aquela coisa que começaram a estudar. Próxima pergunta. Adolescente de 16 anos decide ser médico, como ele deve proceder? Então, quando ele já tem 16 anos, talvez ele ainda está estudando na escola, talvez ele está tipo no 9º ano, uma coisa assim, ou ele já está entrando no ensino médio, que eu não falei antes, mas o ensino médio ele não é muito comum de fazer também. Muitas crianças eles já... É o mais normal de você terminar de estudar depois do 9º ano. A maioria das crianças na Suíça para depois do 9º ano e faz aquele curso técnico, vamos dizer, como se fosse curso técnico, que eu expliquei antes. Então, se ele quiser fazer, esse jovem da pergunta, medicina, ele tem que continuar com o ensino médio. Vai acabando mais ou menos aos 20 anos, ele é um pouquinho mais comprido do que no Brasil, o ensino médio. Depende também da região na Suíça, mas pelos 19 anos ele vai acabar e depois ele vai ter que fazer o vestibular para a medicina, que é muito difícil e muito concorrido. Se ele conseguir, ele pode entrar na faculdade e já. Se ele não conseguir, vai ter que fazer o teste, a prova de novo no ano que vem, similar ao Brasil. Essas foram as perguntas de hoje. Ainda teve mais, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Se vocês ainda têm mais perguntas, dúvidas, tudo, deixa nos comentários. Não esqueçam de dar um like se você gostou e me seguir no canal e até a próxima vez.